assim, eu fui um pouco irresponsável, tá? Eu casei, se não der certo, eu me separo, porque eu era muito assim. Para mim, resolver problema era separar. Eu separava todos os casais. Às vezes, minha família inteira estava almoçando em casa, né? Minhas irmãs, eu fazia almoços na minha casa, né? Antes de eu estar com meu marido, quando eu estava sozinha, né? Quando eu morava sozinha. Fazia almoço, convidava toda a minha família, vinha irmã, cunhado, todo mundo. E aí começava aquela briguinha com meu cunhado, com minha irmã. Ah, porque você... Eu falava, gente, é tão fácil, é só separar. Casamento é uma merda. Eu falava assim. É tão fácil, é só você se separar, resolve o problema. Para que fica aí? Vai ser feliz. Eu falava assim. Aí casei, né? Eu casei assim, meio irresponsável, porque se não der certo eu me separo, porque meu marido queria muito casar. Aí eu casei e depois foi muito difícil no começo, porque eu era muito independente, entendeu? Sim. Então eu me sentia invadida. Você já era autônoma do teu espaço, né? Eu me sentia invadida, eu não conseguia dormir com ninguém na minha cama, do meu lado, porque eu estava tão acostumada a dormir sozinha. Ah, vocês não moraram juntos, né? Já casaram logo, então? Não, ele ia pra minha casa, não saía mais. Eu falei, eu vou ter que casar. Ele ia, não saía, dormia lá 3, 4 vezes por semana. Eu falei, mas gente, casar é pra garantir, né? Claro. Tô casada, né? Aí eu casei, né? E daí, no começo era muito difícil o casamento também, porque me irritava até eu tinha um apartamento com 3 quartos, tinha 2 suítes e um quarto. Eu queria que ele ficasse na outra suíte. Só que ele não aceitava, ele não queria de jeito nenhum. E eu comprei cobertor novinho, deixei tudo bonitinho, o quartinho dele, a suíte dele. Quem disse que ele queria? Ele sofria com isso. Aí eu comecei a pensar, coitado, ele nunca casou, não sabe como é que era. Então, eu acho que eu que vou ter que ceder. Eu que vou ter que ceder. Vai aí, ter que né? mostrar pra ele como é que é, né? Coitado, vou fazer da vida dele um inferno. Ele vai querer ir pra aquele quarto. Aí eu não conseguia dormir. 2 meses eu acho que eu fiquei sem dormir, porque eu não conseguia dormir com alguém do meu lado. Eu estava tão acostumada a dormir sozinha, né? Tudo me irritava. Até o espelho embaçado, porque era só eu em casa. Sim. Então eu ia lá, me arrumava, tomava banho suas de boca manias, aberta. né? Exatamente. Aí ele tomava banho naquela ducha lá, naquele banheiro que eu ia usar daqui a pouco para me maquiar. Falei, tudo embaçado, o que eu faço outro? Era assim. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a ler muitos livros, porque eu comecei a me sentir, acho que virou a chave também, eu me senti responsável. Eu falei, eu tô brincando com o sentimento de uma outra pessoa. Eu casei sendo irresponsável, né? Porque casar pensando assim, não dá certo, me separo, porque eu era autossuficiente, entendeu? Não tá certo. Aí eu comecei a me questionar por que eu ia tão bem em tudo, mas em relacionamentos eu não conseguia amar de verdade, eu não conseguia me entregar de verdade. Por que eu era assim nos relacionamentos? Por que eu não conseguia ficar casada com ninguém? 4 anos eu não aguentava mais ver a cara da pessoa. Era assim. Ficava 4 anos, não aguentava mais, achava que com meu marido ia ser 4 anos, não ia nem aguentar meu marido mais, porque ia me separar. Aí eu comecei a ler muitos livros de autoajuda, para entender como que é a cabeça do homem, como que o homem pensa, por que eu pensava tão negativo do homem. Aí eu fui descobrindo que era tudo crenças limitantes, né? E eu acho que eu fui curando isso em mim, na verdade. Você sabe o que é, né? Crenças limitantes? Eu não sei se vocês estão conscientes, se vocês leem ou se vocês já ouviram falar. Enfim, quando vou falar por cima, tá? O que é uma crença limitante? Você é pequeno e sua mãe e seu pai estão sempre brigando, você vive num ambiente assim que pode ser financeiro ou briga de casal, e aí você cresce e você acha que, mulher, por exemplo, acha que homem não presta, acha que todo homem trai, acha que todo homem é igual. Isso aí é crença limitante. Tem um monte de mulher que pensa assim, que todo homem trai, casar pra quê? Entendeu? E eu era assim, eu era cheia dessas crenças. Daí eu comecei a ler muito, e comecei a entender que tudo isso é que eu fazia meu marido sofrer porque eu tinha muitas crenças limitantes. Eu não sabia ser esposa. Eu descobri com esses livros que eu fazia tudo errado, que eu não sabia ser mulher, que eu não sabia ser esposa. E daí
eu fiquei lendo, fui tentando seguir o que estava ali, fui tentando mudar o meu jeito. Eu era muito assim, possessiva com as minhas coisas. E aí eu comecei a desapegar. Depois de ler muito, eu comecei a relaxar, a desapegar, para tentar fazer o casamento dar certo, porque o casamento só dá certo se os dois querem que dê certo, senão não dá certo, não é? Não adianta só um querer, Claro. Os dois têm que querer, não é? Então eu fui ler, fui entender por que que eu era assim, por que que eu fazia os homens sofrer, né? Porque antes dele eu namorava, o cara estava apaixonado, eu largava. Eu não queria mais, cansava, enjoava deles, eu era assim. Então, eu fui ler muito, por isso que eu tô casada há 16 anos. E agora eu pretendo ir até que a morte não separe. Que bacana. Mas top. foi assim, muito livro, tá? Acho que eu li. Acho que Eu não bom sei que nem você foi quanto. atrás, você tipo, foi uma pessoa de mente aberta e falou, deixa eu entender o que tá acontecendo. Porque muita gente acha, eu sou assim e vou ser assim. Acabou, tá ligado? Exatamente. Você fez porque sozinha, né? Muita gente precisa de terapia, né? De alguém que, não, você mesma buscou. Minha terapia era os meus livros. Eu sou assim até hoje. Qualquer coisa na minha vida que não tá certo, eu vou lá descobrir por que não tá dando. Financeiramente, por exemplo, eu perdi muito dinheiro, muito. E eu sei por que também. É crenças limitantes. Por quê? É muita crença limitante, que eu tô até hoje, trabalho isso em mim, mas eu perdi muito dinheiro, que se eu tivesse descoberto isso antes, se eu tivesse lido, me curado em mim isso antes, eu não teria perdido tanto dinheiro, entendeu? Então, hoje eu tento ter uma vida, assim, mais equilibrada, eu trabalho muito a minha mente, por isso que eu leio muito O Poder da Mente, que eu falei para você. O Poder da Mente, Lei da Atração, eu leio muito para entender essas crenças limitantes, entendeu? Então, eu aprendendo sobre a mente, o poder da mente, por que que a gente tem pensamentos negativos, isso daí me ajuda muito a controlar meus pensamentos e eu sou uma pessoa mais feliz assim, Com entendeu? certeza. Porque eu não fico mais pensando no negativo, porque assim, a maioria das pessoas, né? Você sempre pensa naquilo que você não quer. Você vai rezar, vai pedir para Deus. Você fala para Deus que você não quer ter falta de dinheiro, por exemplo, que você não quer que aconteça uma desgraça na sua vida. Ao invés de você pedir para Deus, ao invés de você falar com Deus o que você quer, você fala o que você não quer, por exemplo, conversa com o universo, você mesmo, né? Ai, meu Deus, eu não posso chegar atrasado. Por exemplo, um exemplo bem bobo. Ai, eu vou chegar atrasada lá. Ai, vou chegar atrasado, olha o trânsito, não sei o quê. Entendeu? Aí hoje eu penso diferente. Hoje eu falo assim, não, eu vou chegar. Hoje eu acredito, eu nunca penso que eu vou chegar atrasada, eu nunca penso que vai acontecer alguma coisa negativa. Eu só falo o que eu quero que aconteça, mas eu nem menciono a palavra o que é negativo, entendeu? E no relacionamento, eu comecei a trabalhar muito com isso também, com os meus pensamentos. Quando eu começo a pensar alguma coisa mal do meu marido, eu já mudo na hora, eu falo, opa, é a mente sabotando você, né? A sua mente te sabotando. Então, é crença limitante de relacionamento, é crença limitante do lado financeiro,